Você pode abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler os três primeiros versos do capítulo 3. Aliás, os 4 primeiros versos do capítulo 3. Será o texto da nossa reflexão, da nossa meditação nessa noite. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versos de número 1 ao número 4. Vamos dar continuidade à nossa exposição dessa epístola, chamada Igreja Madura. E eu espero, meus irmãos, que você possa estar sendo desafiado pelo Espírito Santo ao longo desses sermões, você possa estar revendo alguns conceitos, abandonando alguns pensamentos, abraçando outros pensamentos, sendo moldado à imagem de Deus para que a gente cresça em santidade, cresça em maturidade, para sermos de fato a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos. Então, se você já achou o texto aí, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1 do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, pedimos a Tua luz nesse momento. Que o Senhor nos guie em direção à verdadeira espiritualidade, à verdadeira maturidade em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez um pastor que eu acompanhava nas redes sociais, ele fez uma definição que eu considero acertada de grande parte das igrejas evangélicas no Brasil. Ele disse que grande parte do evangelicalismo brasileiro, grande parte das igrejas evangélicas no Brasil, elas permanecem no jardim de infância espiritual. Muitas igrejas permanecem no jardim de infância espiritual. Enquanto deveríamos estar preocupados com assuntos que verdadeiramente são importantes, relevantes para o reino de Deus, para o crescimento da igreja, para a expansão do evangelho, muitas das vezes vemos a igreja se preocupando com assuntos extremamente pequenos, se degladiando por questões ínfimas. Igrejas onde os irmãos não conseguem manter relacionamentos maduros, sadios, aonde há brigas, divisões, contendas, aonde há pecados escandalosos por parte da liderança, aonde há pessoas que não honram os seus compromissos com a fé que professam, mas aonde a preocupação das pessoas, o que de fato faz com que elas percam o sono é se você pode ouvir música do mundo ou não. Onde as pessoas estão muito preocupadas com se você deveria assistir um filme no cinema ou não. Você deveria assistir às Olimpíadas ou não. Isso revela, essas preocupações da igreja revela que nós não estamos nos preocupando com aquilo que Deus se preocupa. Perdemos o nosso tempo precioso
debatendo assuntos extremamente sem relevância. E porque perdemos tempo debatendo esses assuntos sem relevância, a obra verdadeira do Evangelho, muitas das vezes, fica parada. Ela não consegue avançar, porque a gente está precisando lidar com os problemas internos da igreja, por conta da falta de maturidade. É claro que essa não é uma análise que se aplica a todas as igrejas. Graças a Deus temos igrejas maduras no nosso país. Graças a Deus temos cristãos maduros, até mesmo dentro de igrejas imaturas. Mas, infelizmente, parece que, de fato, o que caracteriza grande parte do movimento de igrejas evangélicas no Brasil é uma tremenda falta de maturidade. Igrejas que permanecem no jardim de infância espiritual. Parece que esse era o caso da igreja dos Coríntios. Principalmente nesse texto no qual a gente vai tratar nessa noite. Paulo chega a afirmar que esses irmãos eram crianças em Cristo. E aqui, de fato, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para a gente entender o que Paulo está falando. Esse texto, talvez, esse trecho de 1 Coríntios, talvez tenha sido um dos trechos mais mal interpretados na história do cristianismo, sobre o que Paulo está falando aqui. A gente não pode cometer esse mal entendido de compreender equivocadamente as palavras de Paulo e aquilo que o apóstolo está tratando com aquela igreja. Muitas das vezes a gente aborda esse texto achando que Paulo está falando sobre níveis de espiritualidade, castas dentro de um cristianismo, como se fosse possível existir um cristão espiritual e um cristão carnal. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essas distinções. Não, o problema daquele irmão é que ele é um cristão carnal, é um cristão espiritual, como se isso fosse um nível de espiritualidade inferior e o cristão espiritual, a pessoa espiritual, tivesse num nível superior de espiritualidade. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Não é essa a ideia do texto. Quando Paulo chama os coríntios de carnal, quando ele afirma com todas as letras, vocês são pessoas carnais, eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, eu tive que falar com vocês como pessoas carnais. Paulo não está sugerindo que existe essa categoria de cristãos ou que existem níveis de espiritualidade. O que Paulo está dizendo é que carnal aqui não significa também alguém que é dominado pelos desejos e pelos prazeres da carne, nem um cristão de nível espiritual inferior, em contraposição, por exemplo, a um cristão espiritual. Não é isso que Paulo está falando nessa carta, nesse trecho. Na semana passada, nós vimos que, normalmente, quase todas as vezes em que Paulo emprega o adjetivo espiritual, é um termo técnico dentro das cartas de Paulo, que se refere especificamente à pessoa do Espírito Santo, ao ministério do Espírito Santo e à atuação do Espírito Santo. Nesse sentido, quando Paulo fala sobre uma pessoa espiritual, ele está falando sobre uma pessoa que tem o Espírito Santo, que é dominada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que está debaixo da esfera de atuação do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa espiritual é uma pessoa que foi regenerada. É uma pessoa que foi salva. É um cristão. Todo cristão é uma pessoa espiritual, porque todo cristão é uma pessoa que tem o Espírito habitando nele. Ter o Espírito é o fator crucial para alguém ser ou não ser crente. É impossível ser cristão sem ter o Espírito. A gente viu um pouco disso na semana passada. No capítulo 2, dos versos 6 ao 16, Paulo afirma que é impossível entendermos o Evangelho se o Espírito Santo não nos revelar. E que aqueles que não têm o Espírito não conseguem compreender o Evangelho e por isso o Evangelho e a sabedoria de Deus parece loucura para eles. Porque eles não conseguem compreender, porque eles não têm o Espírito. É impossível ser parte do povo de Deus e ser desprovido do Espírito Santo. Portanto, não existe essa coisa como um cristão que não seja espiritual. Todo cristão é um cristão espiritual, porque todo cristão só é cristão se for um cristão de verdade, se o Espírito Santo habita nessa pessoa. Pelo menos no sentido empregado por Paulo em suas epístolas. Então, o que Paulo quer dizer
quando ele afirma que ele não pôde falar aos coríntios como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Aí no verso 1. A gente precisa tentar, vamos resumir rapidamente o argumento de Paulo. Nos versos que antecedem o que Paulo está dizendo agora, que a gente pregou na semana passada, do verso 6 ao verso 16, Paulo diz o seguinte: Deus revela a sua sabedoria, a loucura do Evangelho, a pregação do Evangelho, que é loucura para esse mundo, é a sabedoria de Deus. É o que Paulo está dizendo. E Deus revela a sua sabedoria, Deus revelou o seu Evangelho, Deus revelou a sua sabedoria aos coríntios por meio do Espírito. Então Paulo, ele não duvida que aquelas pessoas sejam crentes de verdade. Pelo contrário, ele afirma que o Espírito Santo revelou a eles que eles só abraçaram a mensagem do Evangelho, que eles só creram na mensagem do Evangelho porque o Espírito Santo havia revelado essa mensagem ao coração deles. No verso de número 10 do capítulo 2, Paulo vai dizer: Deus, porém, revelou isso a nós, ou seja, a ele e ao povo daquela igreja, por meio do Espírito. Então Paulo não duvida que aquelas pessoas sejam pessoas espirituais e que eles tenham o Espírito Santo, porque se eles abraçaram o Evangelho anteriormente, foi porque o Espírito revelou isso para eles. Inclusive, no último verso do capítulo 2, no verso 16, bem lá no finzinho, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós compreendemos a sabedoria de Deus, que foi revelada por meio do Espírito Santo, e por isso nós temos a mente de Cristo, nós podemos pensar e raciocinar de acordo com essa sabedoria de Deus que nos foi revelada no Evangelho por meio do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que eles receberam o Espírito, que eles são cristãos de verdade, que eles creram no Evangelho por causa do Espírito Santo, porque isso foi revelado a eles por causa do Espírito Santo. Só que agora Paulo precisa criticá-los. E é isso que ele começa a fazer no capítulo 3. Na verdade, ele já está fazendo desde o capítulo 1. Se vocês repararem, desde lá do capítulo 1, o argumento de Paulo é o mesmo ainda. No finalzinho desse verso a gente percebe isso, quando ele retoma o assunto de... uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo, ele está retomando aquilo que ele estava falando lá no início. Mas agora Paulo então precisa criticar esses irmãos, porque apesar deles terem o Espírito, e isso é muito importante, eles estão envolvidos em inúmeros comportamentos que vão contra a vida no Espírito. Então, nesse sentido, eles estão agindo como pessoas não espirituais. Ou seja, como pessoas que não têm o Espírito, como pessoas carnais. Não porque lhes falta o Espírito, na linguagem de Paulo, eles têm o Espírito, mas porque eles estão vivendo e pensando exatamente como aqueles que vivem fora da família da fé. Como pessoas que não têm e não conhecem o Espírito. Então a crítica de Paulo é: vocês são espirituais. Vocês têm o Espírito Santo. Mas vocês estão vivendo como pessoas que não têm o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito da verdade. Vocês creram no Evangelho por meio desse Espírito, mas agora vocês estão vivendo como pessoas que não têm o Espírito Santo. Vocês estão sendo governados, não pelo padrão do Espírito Santo, mas vocês estão sendo governados pelos padrões deste mundo. A maneira de pensar de vocês não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Vocês estão sendo... Por isso que Paulo diz, eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, como pessoas que têm o Espírito, porque vocês estão vivendo como pessoas que não têm o Espírito. Apesar de terem o Espírito, vocês estão vivendo como se não tivessem. Eles estão sendo controlados por preocupações, por prioridades que são alheias ao reino de Deus. A maneira como eles enxergam a vida, aquilo que eles estão buscando, aquilo que eles estão almejando, não tem sido guiado, influenciado, direcionado
pelo agir do Espírito Santo, mas ele diz: vocês estão agindo como pessoas que não têm o Espírito. Isso fica ainda mais claro quando Paulo, além de chamá-los de carnais, vai dizer: não somente eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas a pessoas carnais, mas também como a crianças em Cristo. Deve ser muito ruim, imagina você ser chamado por alguém de criança, né? Ah lá, o crianção, né? Ninguém gosta de ser chamado de criança, né? Às vezes esse termo na Bíblia ele pode ter uma conotação positiva, né? Em alguns outros textos a gente vê essa conotação de ser comparado a crianças de maneira positiva. O próprio Jesus aplica isso. Paulo, em alguns momentos, vai se referir àqueles que ele gerou como seus filhos, como suas crianças, né? Então, às vezes tem essa conotação positiva, mas não é o caso aqui. O que Paulo está dizendo quando afirma que eles são crianças é que eles estão vivendo de maneira contrária àquilo que se espera de um adulto. Eles são adultos, mas estão agindo como crianças. Ou seja, os pensamentos e os comportamentos deles não são apropriados para pessoas maduras, para pessoas crescidas. Os pensamentos e os comportamentos deles estão parecendo comportamentos de pessoas imaturas. Então perceba o argumento de Paulo, mais uma vez, ele não está falando de castas espirituais, ou de gente, ou de níveis de espiritualidade, ele não está falando sobre a possibilidade de existir um cristão carnal e um cristão espiritual. Paulo está dizendo: todo cristão é espiritual, é impossível você ser cristão e você não ter o Espírito. O que ele está dizendo é que eles são adultos, eles são maduros, a linguagem de maturidade aqui também se refere a uma pessoa que tem o Espírito, mas eles estão agindo como crianças imaturas, como pessoas que não possuem o Espírito. Eles têm o Espírito, mas vivem como se não tivesse. Estão sendo governados pelos padrões deste mundo, pelos desejos desse mundo, pelos padrões dessa era presente. São maduros, mas agem como crianças. São espirituais, mas agem como carnais. Por isso Paulo diz: eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, porque vocês estão agindo como pessoas carnais. E ele precisa corrigir esse comportamento neles. E eu trago uma primeira aplicação para nós aqui, com base nesse primeiro verso. Com base no que Paulo está dizendo aqui, olhando para nós mesmos, será que aplicando essa verdade do que Paulo está dizendo a essa igreja, será que nós também não somos cristãos carnais nesse sentido? Será que nós também não temos sido pessoas carnais? Pessoas que têm sido governadas pelos padrões e pelas prioridades deste mundo? Quais são as suas preocupações? O que te preocupa? O que te motiva? Quais são as suas prioridades? Será que essas coisas estão associadas ao reino de Deus? Ou as nossas motivações, as nossas prioridades, as nossas preocupações têm sido influenciadas não pelo padrão do reino de Deus, mas pelo padrão das coisas desse mundo? Será que nós estamos buscando viver de acordo com a realidade daquilo que o reino de Deus nos revela na pessoa de Cristo Jesus? Ou nós estamos sendo governados pelos padrões desse mundo? Será que nós vivemos como pessoas simplesmente carnais, ou seja, pessoas que não têm o Espírito? Será que nós estamos buscando a mesma coisa que eles? E nós precisamos olhar para a nossa vida. Porque não adianta você dizer como os coríntios diziam: nós somos espirituais, se os nossos comportamentos nos acusam do contrário. E nós precisamos fazer essas perguntas. Nós precisamos ser sinceros ao investigar o que nos motiva.
O que nós estamos buscando, de fato? Será que nós estamos buscando as mesmas coisas daqueles que não têm o Espírito? Nós trabalhamos para alcançar as mesmas coisas que eles. Nós ganhamos dinheiro para gastar o nosso dinheiro da mesma forma que eles gastam. Nós educamos os nossos filhos de acordo com os mesmos padrões que eles educam. Nós ensinamos, nós criamos as nossas famílias para alcançar as mesmas coisas que as famílias daqueles que não têm o Espírito alcançam. Os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas motivações são iguais? Ou será que as nossas prioridades, nossos sonhos, as nossas motivações não são mais marcadas pelos padrões deste mundo, por aquilo que as pessoas que não têm o Espírito buscam, mas elas têm sido marcadas pelos padrões do reino de Deus, do próprio Espírito de Deus? Eu tenho a impressão, de acordo com o que Paulo fala aos Coríntios, que uma maneira da gente descobrir se nós temos sido governados pelos padrões desse mundo ou pelos padrões do reino de Deus é se as pessoas acham você maluco. As pessoas acham você meio radical com algumas coisas. Às vezes, quando você vai viver debaixo da direção do Espírito Santo, as pessoas dizem, não é possível, você é louco. A maneira como você gasta o seu dinheiro, a maneira como você gasta o seu tempo, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você cria os seus filhos. Não, ninguém faz isso hoje em dia. Nossa, você reagiu dessa forma, que bobinho que você é, que tolo que você é. Você deveria ter feito aquela pessoa pagar pelo que ela fez com você. Você agiu dessa forma? Você perdoou? Você foi compassivo? Você foi misericordioso? Nesse mundo onde está um querendo destruir o outro? Você não vive só para você, para acumular bens para você? Como assim? Você é generoso? Que loucura! E eu tenho para mim, quanto mais a gente se molda ao padrão do Espírito Santo, mais louco a gente vai parecer para as pessoas desse mundo. E hoje em dia você não precisa nem de muito para isso, né? Basta você ser minimamente parecido com um cristão que as pessoas já vão olhar para você e falar assim, que loucura, você vive desse jeito, em pleno século XXI. Então, essa é uma pergunta séria. Quais são os nossos objetivos de vida? Quais são as nossas prioridades? O que nos deixa muito motivado? O que te deixa muito desanimado? Quais os nossos maiores sonhos? Quais os nossos maiores medos? Será que se nós formos sinceros conosco, será que essas coisas refletem mais um padrão deste mundo caído, com a sua sabedoria que tem prazo de validade? Ou será que reflete alguém governado pelo Espírito e que tem a mente de Cristo? Será que você está preocupado com o avanço do reino de Deus? Com a obra missionária ao redor do mundo? Com vidas sendo ganhas por Evangelho? Ou será que nós estamos nos preocupando somente com aquilo que as pessoas que não têm o Espírito se preocupam? Se esse for o caso, nós nos enquadramos na crítica de Paulo àquela igreja. E nós devemos receber a acusação que Paulo está fazendo contra eles e dizer assim, nós temos sido pessoas carnais. Não porque somos entregues aos prazeres carnais, mas porque temos sido governados pelo padrão de vida desse mundo e não pelo Espírito Santo. E essa é uma acusação grave. E nós não podemos, ou não deveríamos, viver dessa forma, tendo o Espírito, mas vivendo como se não tivéssemos. Só que Paulo continua o seu argumento. Verso 2 ele diz o seguinte, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida,
porque vocês ainda não podiam suportar. Aqui, aparentemente, os coríntios estavam dizendo, eles acreditavam que Paulo tinha dado apenas o leite para eles, não um alimento sólido. Ou seja, Paulo nos deu apenas a introdução, fez apenas a introdução alimentar para a gente. Ele não nos deu a verdadeira sabedoria, que é o que os coríntios estavam buscando. A verdadeira sofia deste mundo, a verdadeira sabedoria deste mundo. Então eles estavam dizendo assim, o que Paulo nos deu, o evangelho que Paulo pregou para nós, foi apenas o leite. Foi apenas o início, foi apenas a introdução. Paulo nos negou um alimento mais sólido, que é um ensino mais profundo, a verdadeira sabedoria, que é o que a gente está buscando agora e que Paulo não entregou para nós. E aí Paulo está dizendo para eles, eu precisei dar leite para vocês, porque vocês não podiam suportar comida mais sólida porque vocês são carnais. Paulo vai corrigir uma visão equivocada que essa igreja tinha do próprio evangelho como alimento para a igreja. Eles criam que a mensagem da cruz era apenas o alimento inicial para a fé, mas que agora eles precisavam de comidas com mais nutrientes, pois eles já eram adultos. E esse negócio do evangelho, de um Cristo crucificado, de perdão dos pecados por meio da obra de Jesus, tudo bem, isso é o que a gente precisa para iniciar na fé, mas depois que a gente se torna crente, a gente precisa de algo mais robusto. A gente precisa de ensinos mais profundos, maiores, de uma sabedoria maior, e Paulo não está nos dando isso. Mas Paulo vai afirmar que nada disso. Eles ainda eram crianças imaturas. E eles ainda eram pessoas carnais. E que eles precisavam era abandonar o seu comportamento infantil e abraçar o evangelho pelo que ele realmente é. O verdadeiro alimento sólido de Deus. A verdadeira sabedoria de Deus. Eles achavam que o evangelho era apenas o leite. Quando o evangelho é sim aquilo que a gente recebe no início da fé cristã. Mas ele também é o alimento sólido que a gente precisa dele enquanto crescemos e amadurecemos na caminhada cristã. A questão aqui é que não é sobre progredir de um nível de conhecimento raso para um conhecimento mais profundo. Eu tinha um amigo que ele olhava para esse texto e falava assim, tá vendo? Tem coisas que não estão na Bíblia revelada para nós. Tem um tipo de conhecimento mais profundo, um alimento mais sólido, que somente as pessoas muito maduras podem receber. Não é isso que Paulo está falando, de maneira alguma é o que Paulo está falando aqui. O que Paulo está criticando é justamente a postura dos coríntios, de olharem para o evangelho simplesmente como algo inicial. Você precisa dele para começar a sua caminhada cristã, mas depois você não precisa mais dele, depois você precisa de um alimento mais profundo. Paulo está dizendo, não, o evangelho é o leite e o alimento sólido. Inicialmente ele é o leite, ele é a boa nova da salvação. Mas ele também é o alimento diário para o cristão. A maneira como nós vivemos a totalidade da vida cristã precisa ser cruciforme. Precisa ter o formato, precisa ser moldado pelos valores da crucificação de Cristo. Interessante, Tim Keller, ele diz que o evangelho ele não é apenas o ABC da vida cristã. Ou seja, apenas o início, apenas aquilo que a gente precisa para começar na vida cristã. O evangelho ele é o A a Z da vida cristã. Nós começamos no evangelho, nós continuamos no evangelho, nós progredimos no evangelho e nós precisamos do evangelho diariamente nas nossas vidas. Não existe um momento em que a gente pode falar, dizer assim, agora a gente não precisa mais do evangelho, agora a gente precisa de um ensino mais profundo. Não, o evangelho é o ensino mais profundo que nós precisamos todos os dias. O que isso significa? Que, em primeiro lugar, os coríntios eles precisam de uma mudança de perspectiva, não de uma mudança de dieta. Eles precisam entender o evangelho pelo que ele é. Eles não precisam de um ensino diferente. Mas, trazendo essa verdade para nós,
Nós precisamos compreender, como cristãos hoje no século XXI, que o Evangelho ele é todo o caminho da vida cristã. Nós precisamos dele para ser salvo. Você só é salvo se você compreende o Evangelho, se você abraça o Evangelho. Mas depois que você se converte, você continua precisando do Evangelho todos os dias. Toda a nossa vida, os nossos relacionamentos precisam ser afetados pelo Evangelho do Messias crucificado e pelos padrões e valores do reino de Deus. O Evangelho não é aquilo que você precisa somente para ser cristão. O Evangelho é aquilo que você precisa por toda a sua vida. Nós precisamos do Evangelho nos nossos casamentos. Nós precisamos do Evangelho na criação dos nossos filhos. Nós precisamos do Evangelho no nosso trabalho. Nós precisamos do Evangelho para perdoar pessoas que nos feriram. Nós precisamos do Evangelho para lidar com esse mundo caído. Toda a vida do cristão ela é vivida a partir da perspectiva da cruz. Como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós lidamos com as pessoas que nos feriram, como nós lidamos com as pessoas que nós ferimos, como nós nos portamos no nosso trabalho, na sociedade, como nós somos patrões moldados pelo Evangelho, como nós somos funcionários moldados pelo Evangelho, como nós somos maridos moldados pelo Evangelho, como nós somos esposas, filhos, pais moldados pelo Evangelho, amigos, vizinhos, cidadãos moldados pelo Evangelho. O Evangelho, a cruz, molda toda a vida cristã. É por isso que nós dizemos que nós precisamos ser cristocêntricos. Porque a partir do momento em que nós recebemos o Evangelho, tudo aquilo que nós vivemos, toda a forma como nós compreendemos o mundo no qual nós vivemos, precisa ser a partir da perspectiva da cruz, a partir do Evangelho de Jesus, a partir daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Tudo precisa ser a partir desse Evangelho, que os coríntios estavam rejeitando como sendo somente aquilo que você precisa para o início. Paulo deu isso para a gente, agora a gente quer algo mais. Paulo está dizendo assim, vocês estão rejeitando aquilo que realmente é o poder de Deus para vocês. Vocês estão rejeitando o verdadeiro alimento sólido, porque vocês têm vivido de acordo com os padrões mundanos. Vocês não podiam receber, suportar no início, e nem agora vocês podem, porque vocês ainda são carnais, vocês ainda estão sendo governados pelos padrões desse mundo. Vocês não estão sendo moldados pelo Evangelho, vocês estão sendo moldados pelo padrão desse mundo caído. E quais são os resultados dessa imaturidade na vida desses cristãos? Qual é a característica? Como que Paulo afirma que eles são crentes carnais, que eles são pessoas carnais? Os versos 3 e 4 nos revelam isso. Paulo vai dizer. Então, preste atenção, como que Paulo identifica que eles são pessoas carnais? É o que ele vai dizer no verso 3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Aí ele vai retomar o ensino, mostrando que o argumento é o mesmo ainda, né? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Paulo demonstra que as práticas dessa igreja os acusam de serem carnais. E quais eram as práticas dessa igreja que explicita esse fato? Ciúmes, ou seja, rivalidades e brigas. Olha o que Paulo está dizendo sobre alguém que é governado pelos padrões desse mundo. E as consequências que isso trazia no meio da igreja. Ciúmes e brigas. Uma igreja imatura vai ser uma igreja marcada pela rivalidade, pelas brigas, pelas tensões entre as pessoas, pelas facções, pelas divisões, pelas brigas, pelos ciúmes.
Perceba que viver de acordo com os padrões mundanos tem implicações práticas na vida da igreja. Paulo vai destrinchar isso um pouco mais. Muito interessante num capítulo mais à frente, quando ele vai lidar com pessoas que estão processando umas às outras dentro da igreja. Estão processando, estavam indo nos tribunais para lidar com problemas que eles estavam tendo entre si. E aí o que Paulo faz? Paulo aplica o evangelho. E tem um trecho que é muito impactante, porque Paulo diz assim: vocês estão aí levando uns aos outros para os tribunais humanos para julgar a causa de vocês? Será que não existe nenhum sábio entre vocês? Será que não existe alguém que possa julgar a causa de vocês? Será que vocês não podem levar o prejuízo? O que Paulo está fazendo? Paulo está aplicando o evangelho. Vocês estão aí brigando? Vocês estão aí se degladiando? E ele está dizendo, o que o evangelho nos ensina? Nós não cremos num Cristo que levou sobre si o prejuízo? Será que por amor ao seu irmão e para manter a unidade da igreja, vocês não estão dispostos a levar o prejuízo? Vocês precisam sempre sair por cima? Perceba, o que Paulo está fazendo é pegando o evangelho, aplicando a uma realidade da vida da igreja. Viu como o evangelho molda tudo? Vocês não conseguem se perdoar. Vocês vivem brigando. Há rivalidade entre vocês. Vocês não estão vivendo de acordo com o Espírito. O comportamento que eles têm demonstra que eles não estão vivendo de acordo com o Espírito, mas estão vivendo de acordo com a carne. Eles não apenas não estão demonstrando uma vida no Espírito, na sua maneira de viver, mas as suas brigas e a sua rivalidade revela um comportamento próprio desta era. Um comportamento que revela os seus valores caídos e distorcidos desse mundo. O comportamento dos coríntios desmente qualquer afirmação que eles fazem a respeito de si mesmo, que era uma igreja, a gente já falou que eles batiam no peito para dizer que eles eram espirituais. E Paulo está dizendo, não, vocês não são. Se vocês fossem, vocês não viveriam dessa forma. Perceba, olha o que Paulo está dizendo. Isso é muito importante para nós, gente, porque às vezes a gente entra numa visão meio esotérica da espiritualidade, que uma pessoa espiritual é aquela pessoa que tem uma aura, que vive isolada, que vive num mundo distante. E Paulo está dizendo, o fato de vocês não serem pessoas espirituais reflete na prática na vida da igreja, na maneira como vocês se relacionam uns com os outros. Então, uma pessoa mais espiritual, segundo o que Paulo está dizendo aqui, uma pessoa que vive de acordo com o Espírito Santo, não é uma pessoa que vive brigando e tendo rivalidade umas com as outras, mas é uma pessoa que aprendeu a perdoar, a ser misericordioso e aprendeu a lutar pela unidade do povo de Deus. Isso é uma pessoa espiritual. É muito legal porque ser uma pessoa espiritual, para Paulo, se você vê todas as vezes que ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo, há implicações práticas na vida da igreja. Nunca é um conceito assim, uma pessoa espiritual é um cara que passa 3 horas do dia orando, isolado no alto de um monte. Paulo está dizendo, você é cheio do Espírito Santo? Então, submetam-se uns aos outros em amor. Aí o que Paulo vai dizer? Como que é uma vida caracterizada pelo Espírito Santo? Efésios capítulo 4, final do capítulo 4 e início do capítulo 5. Não se embriaguem com vinho que leva à devassidão, mas deixem-se ser pelo Espírito Santo. Né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Dando graças a Deus por tudo. E submetendo-se uns aos outros em amor. Então, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Aí ele começa a descrever agora o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí o que ele vai dizer? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que agora ele vive 6 dias da semana fazendo jejum. Ele está na igreja todos os dias da semana. Ele faz campanha espiritual. Ele faz e acontece. Não, o que Paulo diz? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificá-la, representá-la a si mesmo como
santa e sem máculas no dia do Senhor. Esposas, submetam-se em tudo aos seus maridos, como a igreja está submissa a Cristo, pois ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Ele vai escrevendo aquilo ali. Pais, não levem os seus filhos à ira, mas ensinem no temor do Senhor. Os ensinem no temor do Senhor, na reverência e no temor do Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais em Cristo, pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha a vida caracterizada pelo Espírito Santo que Paulo está descrevendo. É um lar em harmonia. É uma vida que vai refletir os valores do Espírito, que não vai refletir os valores desse mundo. Ser cheio do Espírito, às vezes a gente olha como se fosse uma coisa muito uau, etérea, sei lá, meio que... Paulo está dizendo, ser cheio do Espírito tem aplicações práticas na nossa vida. E ele está dizendo, porque vocês não vivem pelo Espírito, vocês são governados pelos padrões desse mundo, e por isso vocês são marcados por brigas, ciúmes e rivalidades no meio de vocês. Vocês processam uns aos outros, vocês brigam uns com os outros, vocês aceitam pecados escandalosos no meio da igreja de vocês, porque vocês estão vivendo de acordo com os padrões desse mundo. Então, vivam de acordo com o Espírito. O comportamento dos coríntios desmente qualquer afirmação que eles pudessem fazer a respeito de si mesmos. Eles afirmam que são espirituais, mas na verdade eles estão vivendo como um diabo. Essa é a realidade. Assim como muitos cristãos também vivem como um diabo na terra. Se eles têm o Espírito, e Paulo afirma que eles têm, em nenhum momento Paulo está questionando se eles são cristãos verdadeiros ou não. Mas se eles têm o Espírito, é inconcebível que eles continuem a viver de acordo com a natureza pecaminosa, que eles continuem a viver de acordo com o padrão desse mundo. Eles precisam viver pelo Espírito, andar no Espírito. Lembra Gálatas capítulo 5? Vivam no Espírito, de maneira alguma satisfarão os desejos da carne. Andem no Espírito, sejam guiados pelo Espírito. Eles precisam viver pelo Espírito. Eles precisam andar de acordo com a nova vida que eles receberam e que reflete o reino de Deus. Eles precisam viver como pessoas que foram redimidas pela abundante graça e misericórdia de Deus. Eles precisam viver no poder do Espírito. Eles precisam se tornar loucos na perspectiva desse mundo, porque é o que vai acontecer. Quando você vive como uma pessoa cheia do Espírito nesse mundo, as pessoas vão achar que você se tornou louco. Que eles não vão conseguir entender por que você faz as coisas do jeito que você faz. Como é que você pode perdoar? Como é que você é capaz de dar outra face? Como é que você consegue ser tão desapegado aos seus bens? Como é que você consegue relevar a ofensa de alguém que te ofendeu? Como é que você consegue amar de novo? Você não está tão apegado a si, só querendo o seu lucro, só querendo o seu bem, só pensando em você mesmo, só olhando para o seu umbigo. Ser guiado pelo Espírito Santo, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai fazer com que você pareça louco aos olhos do mundo. Vai fazer com que as pessoas te questionem. Nossa, por que você faz isso assim, desse jeito? Ninguém faz isso, você vai ser feito de bobo. Não faz sentido fazer as coisas dessa forma. Mas o que Paulo está dizendo para eles, meus irmãos, olha o reflexo na vida de vocês, pelo fato de vocês estarem vivendo baseado nos padrões desse mundo. Vocês são marcados pelas brigas e pelas rivalidades, pelas dissensões, pelas facções, porque vocês não estão vivendo segundo o Espírito. Vocês estão vivendo de acordo com a sabedoria desse mundo, não de acordo com a sabedoria de Deus. Então a gente precisa, irmãos, urgentemente aprender a aplicar o Evangelho a todas as áreas da nossa vida. Aprender a perdoar como Cristo nos perdoou, aprender a amar como Cristo nos amou, aprender a ser ofendido como Cristo foi ofendido, sem revidar. Isso é uma vida no Espírito, é uma vida que reflete não aquilo que esse mundo faria, mas reflete aquilo que o Espírito faria. É tomar o prejuízo por amor ao irmão, tomar o prejuízo por amor aos filhos,
ao marido, à esposa. É aprender a perdoar como nós fomos perdoados. É não viver de acordo com os padrões desse mundo. E queridos, como Paulo diz, isso demonstra a imaturidade da igreja. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer. Hoje, cada um de nós aqui somos chamados a viver um tipo de vida que reflete a realidade de quem nós somos em Cristo. Não podemos mais enganar a nós mesmos. A realidade que se coloca diante de nós são apenas duas. Ou você não tem um espírito e por isso age e pensa como pessoas dessa era. Nesse caso, o que você precisa é nascer de novo, abraçar o Evangelho de Jesus e receber o Espírito Santo da promessa. Ou, como os coríntios, você tem o Espírito, mas tem vivido como se não tivesse. Nesse caso, o que você precisa é amadurecer, ou seja, se comprometer verdadeiramente com a vida no Espírito, com o reino de Deus. E quando você fizer isso, quando você viver uma vida, como a gente leu aqui no início do culto, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, sabe o que vai acontecer? Você vai parecer louco aos olhos desse mundo. Quando você viver a sabedoria de Deus na sua vida, você vai parecer louco a esse mundo, porque o mundo não consegue compreender a sabedoria de Deus. E muito menos aqueles que vivem de acordo com essa sabedoria. Só que tem uma frase do Jim Elliot. Jim Elliot foi um missionário, talvez você conheça mais a esposa dele do que ele, a Elizabeth. O Jim, ele foi missionário, acho que em algum país aqui da América, Bolívia, Peru, não lembro e tal, que ele morreu em missão, foi lá pregar o evangelho em um povo não alcançado, e esse povo não alcançado matou ele. Ele foi morto por aqueles que ele tentava alcançar. E depois essa tribo foi alcançada, né, por causa dos esforços pioneiros dele, que morreu levando o evangelho para aquele povo, mas a sua morte não foi em vão. Né? Depois da sua morte, outros missionários foram até lá e alcançaram aqueles nativos que primeiro rejeitaram o evangelho e mataram o Jim. E ele tem uma frase que ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. E ser cristão é parecer tolo aos olhos do mundo. Parece que você está abrindo mão de coisas extremamente importantes, mas são coisas que nós nem podemos segurar elas. Que de um dia para o outro a gente pode perder, porque o nosso dinheiro amanhã vai embora, porque a nossa carreira em um instante pode ser completamente manchada. Porque os nossos bens materiais, está aí o Rio Grande do Sul que mostrou que de um dia para o outro você pode simplesmente perder tudo que você conquistou na sua vida. Está aí a Covid, alguns anos atrás, que mostra que de um dia para o outro uma crise mundial pode vir e trazer crises para governos que antes eram extremamente sólidos. A nossa vida é um sopro. E às vezes a gente tenta se apegar a essas coisas. As pessoas sem o Espírito estão apegadas a essas coisas. Elas colocam a esperança delas nessas coisas. Isso faz com que elas vivam com rivalidades, brigas, ciúmes, contendas, uns contra os outros. Mas alguém que tem o Espírito é alguém que abre mão dessas coisas, porque recebeu algo que ela não pode perder de maneira alguma. Todas as outras coisas são apenas detalhes. Bens materiais, dinheiro, casa, família. Né? Como diz o hino de Martinho Lutero, Castelo Forte: se temos de perder famílias, bem poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. E esse reino a gente não pode perder, de maneira nenhuma. Então Paulo está dizendo para os coríntios, dizendo para nós: vivam por aquilo que vocês não podem perder. Vivam uma vida caracterizada pelo Espírito, não uma vida na carne. Como eu falei, talvez você tenha agido e pensado como esse mundo, porque talvez você não tenha o Espírito, de fato. E o que você precisa é se converter, abraçar o Evangelho e receber esse Espírito. Mas talvez você tenha esse Espírito, e talvez você, assim como os coríntios, esteja vivendo como alguém que não tem. E o que você precisa fazer é abandonar os padrões desse mundo e viver de acordo com os padrões de Deus. Isso significa que talvez a gente vai precisar viver uma vida radicalmente diferente desse mundo.
E aí eu falo, precisamos ser uma comunidade radicalmente diferente desse mundo. Precisamos ser uma igreja que reflete a sabedoria de Deus. Os nossos casamentos precisam refletir a sabedoria de Deus. A nossa criação de filhos precisa refletir a sabedoria de Deus. A maneira como nós nos portamos no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, os nossos amigos. A maneira como nós lidamos com assuntos relacionados à economia, a dinheiro, ao uso dos nossos bens, os nossos planos, os nossos sonhos, precisam ser radicalmente marcados por aquilo que é prioridade para Deus e não para esse mundo. Muitas das vezes nós temos vivido moldados e direcionados por aquilo que esse mundo busca e não por aquilo que Deus busca. Por exemplo, olhe as suas orações. Perceba qual foi as últimas coisas que você orou. Você só orou por você e pela sua família? Pelas coisas que acontecem com você e com a sua família? Você está sendo moldado pelos padrões desse mundo. Provavelmente. Olha só, até quando a gente está fazendo uma coisa que é extremamente cristão, orando, né? Provavelmente você está sendo marcado por um egoísmo que não é bíblico. Qual foi a última vez que você gastou um tempo orando, não só pela nossa igreja, mas que você gastou tempo orando pelas igrejas na cidade de Itaboraí? Qual foi a última vez que você orou para que Deus levante plantadores sérios e fiéis ao Evangelho em Itaboraí e mais além, no nosso estado? Qual foi a última vez que você orou pelos missionários que estão no campo sendo perseguidos? Qual foi a última vez que você pegou o seu dinheiro e você não usou só para você, mas você investiu na vida de alguém, você investiu na obra de Deus, você investiu no reino de Deus? É só pensar, porque às vezes a gente olha, a gente consegue cristianizar alguns pecados e algumas maneiras mundanas de se viver, mas que refletem os valores desse mundo e não os valores de Deus. Uma igreja madura, uma pessoa verdadeiramente espiritual, é uma pessoa que é completamente governada pelo Espírito Santo e que aprendeu a viver para a glória de Deus, que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e que parece louco aos olhos desse mundo, que parece que está perdendo aquilo que é riqueza para esse mundo, mas na verdade está só perdendo aquilo que a gente não tem controle nenhum, porque está ganhando algo que jamais pode perder. Então, meus irmãos, é tempo de crescermos e amadurecermos no Senhor. E isso significa vivermos governados pelos valores de Deus e do Espírito Santo, vivermos uma vida verdadeiramente espiritual. Quero te convidar a orar, pedir para você ficar de pé, e a gente vai cantar um louvor também. E eu quero orar com você. Senhor, nós queremos nos aproximar do Senhor nessa noite, pedir perdão a Ti. Perdão pela nossa imaturidade, Senhor. Perdão porque recebemos o Teu Espírito quando cremos em Cristo, mas muitas vezes não vivemos de acordo com a vida no Espírito. Temos sido egoístas, temos sido brigando com as pessoas, não conseguimos perdoar, não conseguimos amar, dar a outra face, caminhar mais uma milha. Temos sido governados pelos padrões desse mundo. E nessa noite, Pai, nós confessamos que não queremos mais viver assim. Queremos ser pessoas verdadeiramente espirituais. Pessoas que são governadas pelo Seu Espírito e que vivem não mais para si mesmas, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, que as nossas motivações, as nossas prioridades, as nossas preocupações não sejam as mesmas que esse mundo tem, porque todas elas são passageiras, são coisas pueris, são coisas sem valor. Acho que as nossas preocupações, as nossas motivações, as nossas prioridades, Senhor, sejam as Suas preocupações, as Suas prioridades e as Suas motivações. Dá-nos de fato a mente de Cristo, Senhor, para que possamos viver a vida do Espírito, que parecerá loucura para esse mundo,
quando nós de fato nos entregarmos ao Senhor e falarmos: Senhor, queremos viver para Ti, refletindo a realidade do Teu reino nesse mundo caído. Isso parecerá loucura. E será de fato. Para esse mundo, o Evangelho é loucura. Mas ajuda-nos, Deus, a vivermos vidas cruciformes, aonde o Teu Evangelho molde os nossos valores e as nossas ações e os nossos comportamentos, de maneira que de fato possamos refletir